alguém aqui que está a sentir-se desanimado, cansado? Talvez não. Talvez desanimados estão aqueles que não estão aqui. Mas a mensagem que eu vou trazer hoje é um antídoto para o desânimo. Às vezes nós entramos num desânimo, é normal. Não é bom. Às vezes eu me sinto desanimado por várias razões. Por isso eu resolvi hoje trazer para os irmãos um antídoto para o desânimo. O texto bíblico, Gálatas capítulo 6, versículo 9, é um texto bastante conhecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O apóstolo Paulo está a escrever a pessoas que aparentemente estavam desanimadas na vida cristã ou cansadas no serviço cristão. E por isso Paulo lhes apresenta estas palavras de ânimo, de encorajamento, de estímulo. Mas o que pode levar algumas pessoas a serem alcançadas por esse tipo de desânimo e cansaço? Pessoas, inclusive, que no passado já foram muito ativas na vida cristã, bastante laboriosas na igreja. Essas pessoas realizavam o serviço cristão com muito entusiasmo, mas agora não apresentam o mesmo vigor, o mesmo ânimo e nem o mesmo compromisso ou comprometimento que tinha antes. Há inclusive casos de alguns que chegam não só a abandonar o serviço cristão, mas a própria vida cristã. Desistem definitivamente. A impressão que dá é que essas pessoas deixaram de crer no Evangelho do dia para a noite e passaram a viver como as pessoas comuns do mundo, sem qualquer interesse nas coisas de Deus e sem nenhuma preocupação em viver para agradar a Deus. Porque, irmãos, esse é o propósito da nossa vida, viver para agradar a Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o que leva essas pessoas a tal situação? Antes eram tão ativas, tão participativas, praticavam o serviço cristão com muito entusiasmo, mas agora lhes falta o entusiasmo de outrora. Há alguns que ainda se mantêm como membros de uma igreja local, mas sem o mesmo entusiasmo, sem o mesmo comprometimento de antes. Qual a causa para esse desânimo? Para essa condição, podemos dizer, tão deplorável, de quem um dia pareceu tão consagrado ou dedicado ao Senhor, mas que agora está ali, desanimado, apático, anêmico espiritualmente. Penso que podemos considerar algumas razões. Primeiramente, quero considerar como uma causa possível, uma razão possível, a motivação falsa ou equivocada para o serviço cristão. Por que vou servir a Deus? Por que terei um cargo na minha igreja? Eu tive agora uma boa reunião com os nossos jovens
Eu disse a eles: vocês serão os futuros líderes dessa igreja. No mês de agosto eu vou abrir aqui na igreja uma escola de líderes para formar líderes. Mas qual é a motivação para ser um líder na igreja? Para liderar? Essas pessoas tinham entusiasmo antes no serviço cristão, mas agora não tem. O problema delas era a motivação equivocada para o serviço. Eu não disse que servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Eu não disse isso porque nem todo serviço cristão significa serviço ao Senhor. Tu podes estar envolvido no serviço cristão, no serviço na igreja, mas não quer dizer que seja um serviço ao Senhor. Uma pessoa pode estar a praticar o serviço cristão, mas sem servir ao Senhor. Algumas servem ao pastor, querem agradar o pastor da igreja, querem ficar bem, ou servem a própria igreja. Na verdade, há aqueles que estão a servir a si mesmo, ao seu ego, ao seu orgulho, à sua vaidade. Esse tipo de serviço é para a sua própria satisfação, não é um serviço para o Senhor. Então, quando a pessoa não recebe o que busca, quando não tem o reconhecimento e nem o elogio que espera, quando seu ego não é alimentado e sua vontade não é satisfeita, a pessoa se ressente e já não se sente mais motivada a realizar o serviço cristão. Paulo dizia: estou aqui para servir ao Senhor, não para servir à igreja. A minha preocupação é agradar ao Senhor, não agradar os homens. Claro que quem se preocupa em agradar ao Senhor, serve bem à igreja do Senhor. Mas, com essas pessoas, isso acontece, a desmotivação, exatamente porque sua motivação era equivocada. Não era um serviço realmente para o Senhor, mas estava a servir ao seu próprio ego. Ao seu próprio ego. Outra causa para o desânimo, para a desmotivação, pode ser conflitos na comunidade em que a pessoa serve. Irmãos, viver em comunidade não é fácil. Não é fácil. Somos a família de Deus. Mas isso não significa que estamos imunes aos conflitos. Qual família aqui não há conflito dentro da própria casa? Se há conflitos e desentendimentos até na família de sangue, por que não os teremos na nossa família espiritual? A igreja, irmãos, é formada por pessoas destinadas ao céu. Sim, mas aqui não é o céu. Aqui é o lugar de seres humanos, com suas qualidades, com seus defeitos. Somos pessoas imperfeitas e sujeitas a conflitos. Por isso devemos ter muito cuidado com isso e proteger a igreja de possíveis conflitos. Numa igreja onde há conflitos, pessoas são levadas ao desânimo, ao cansaço, ao desestímulo, e alguns até desistem de prosseguir, não só na igreja, mas na própria carreira cristã. Pode ter sido conflito entre os membros, conflitos com a própria liderança da igreja, já que ninguém é perfeito, ninguém consegue agradar todo mundo sempre. Mas a maneira
como administramos nossos possíveis conflitos, como trabalhamos nossos possíveis conflitos, revela nosso grau de maturidade espiritual. O crente maturo não administra bem. Qualquer conflito lhe causa desânimo, desestímulo e até abandono. Outra razão para o desânimo pode estar nas dificuldades, nas aflições e provações pelas quais o crente passa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas apesar de Jesus ter advertido de que no mundo teremos aflições e dizer que devemos manter o ânimo porque ele venceu, apesar disso, há crentes que se desanimam quando passam por aflições. Já vi vários assim. São pessoas que se deixam dominar pelas circunstâncias negativas da vida, pelas adversidades. São como aquela pessoa que Jesus representa na parábola do semeador, 4 terrenos. Mas nesta parábola, Jesus fala de uma semente que caiu num terreno pedregoso. Ouçam o que Jesus disse: a semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. Observe, irmãos, a situação dessa pessoa. Jesus diz que sua vida cristã é superficial, não tem profundidade. É como aquela semente que caiu na pedra ou em terreno pedregoso, não tem profundidade. Por causa disso, assim que encontra dificuldade, abandona a carreira cristã. Essas pessoas, então, precisam reavaliar sua vida e procurar descobrir o grau ou a profundidade da sua fé. Irmãos, estas são algumas causas que podem levar o crente ao desânimo. Motivação errada no serviço cristão, conflitos na igreja e aflições e provações para os quais o crente não estava preparado. A sua fé não foi suficiente para isso. Poderia citar outras causas, mas quero limitar-me a essas, para que agora possamos passar para a cura. Eu disse que ia apresentar o antídoto para o desânimo. Qual é a cura? Qual a cura ou o antídoto para o desânimo causado pelas mais diversas situações? No texto de Gálatas que nós lemos, o apóstolo Paulo apresenta 2 grandes princípios que devemos reconhecer se quisermos ser curados ou protegidos dessa condição de desânimo espiritual. O primeiro princípio, irmãos, é que precisamos ter uma compreensão exata do que é a vida cristã. O que é a vida cristã? Essa vida em que nós estamos envolvidos. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Nós temos aqui uma sucinta e singela definição do que é a vida cristã. Em outras palavras, o apóstolo está a dizer: eu quero lembrar a vocês que estão a viver a vida cristã, e a vida cristã é uma vida de fazer o bem. O que é a nossa vida cristã?
não é simplesmente seguir uma religião, cumprir com obrigações e tarefas, dizer não a isso e fazer aquilo, ir à igreja. Não. A vida cristã não é uma tarefa. Não é uma tarefa. Na verdade, é a única vida digna de ser chamada vida. Porque somente ela é reta, santa, pura e boa. É o tipo de vida que o próprio Filho de Deus viveu. Ser cristão é ser parecido com o próprio Deus na sua santidade. É por isso que devo vivê-la. Jesus disse assim: façam resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Irmãos, isso é vida cristã. Ter luz. Vós sois a luz do mundo. Mas de quem é essa luz? É de Jesus, porque nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. A luz da lua não é da lua, é do sol. Então, vida cristã, isso é refletir a vida de Cristo. É fazer brilhar a luz de Jesus que está em nós. E é por isso que devo vivê-la plenamente. Não é esforçar-me para cumprir um conjunto de regras e tarefas. Vida cristã não é um exercício penoso, de modo algum. De modo algum. Devo lembrar a mim mesmo que a vida cristã é uma vida boa e plena. É uma vida de fazer o bem. E como ingressei nessa vida? Essa vida que agora talvez esteja a negligenciar ou a vivê-la com um certo desânimo. Como ingressei nesta vida? Eu quero enfatizar esta pergunta: como vocês ingressaram na vida cristã? Vocês têm consciência de que o ingresso na vida cristã significou a saída da morte para a vida? É passar da morte, onde antes estávamos, para a vida. Isso é vida cristã. Vocês têm consciência que vida cristã significa ser arrancado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus, conforme Paulo diz aos Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é vida cristã, irmãos. É vida cristã. Fomos transportados das trevas para a luz. Vocês têm consciência de que isto aconteceu com vocês porque o Filho unigênito de Deus deixou o céu e veio a esta terra para a nossa salvação. Ele renunciou toda a glória que tinha no céu, humilhou-se a si mesmo a nascer como um bebê numa manjedoura. Ele suportou a vida neste mundo por 33 anos, cuspiram nele, o injuriaram. Uma coroa de espinhos foi enterrada em sua cabeça e ele foi pregado numa cruz para levar o castigo do meu e do teu pecado. Foi assim que passamos de uma posição para outra. Foi assim que passei da morte para a vida. Foi assim que me tornei cristão. É desta maneira que ingressei na vida cristã. E se eu alguma vez, por uma fração de segundo que seja, questionar a grandeza, a glória, o milagre, a nobreza dessa vida na qual estou envolvido, na qual estou metido, estarei como que a cuspir em Jesus, a desonrar. O escritor aos Hebreus vai mais além
Ele diz que as pessoas que ficam no meio do caminho, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, estão a pisar no Filho de Deus, a profanar o seu sangue que foi derramado por nós e a desonrar o Espírito Santo. É isso que estão a fazer os desanimados. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, que está a referir-se àquelas pessoas que apostataram na fé, que desanimaram, que abandonaram. Então, meu irmão, se hoje estás a pensar na vida cristã com um certo espírito de má vontade, sem que a vida cristã seja prioritária na tua vida, se às vezes tens até vontade de desistir, de largar tudo, ou se encaras a vida cristã sem alegria, como uma tarefa dura, ou um simples dever a ser cumprido, volte para o começo, retroceda ao início da tua vida cristã, volte ao primeiro amor, como aconselha Jesus à igreja de Éfeso. Olha para o mundo na sua perversidade, olha para o mundo no seu pecado, contempla o inferno para o qual estavas a ser levado, porque essa era a tua situação sem Cristo. Então olha para frente e reconheça que estás envolvido no mais glorioso projeto que um homem poderia participar, e que estás a trilhar o caminho mais nobre que o mundo já conheceu. Esse é o primeiro princípio que deves lembrar para não seres vencido pelo desânimo, seja qual for a circunstância. A vida cristã é a única vida digna de ser chamada realmente vida, e o teu ingresso nela custou o precioso sangue de Jesus. Então valorize essa vida. O princípio seguinte é que deves lembrar que essa nossa vida aqui na terra, e que nós tanto sofremos por ela, tanto nos aferramos a ela, esta vida é apenas uma vida preparatória para o que virá depois. Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não tivermos desfalecido, se não ficarmos no caminho. Se te sentes cansado, desanimado, se sentes que não tens mais o mesmo entusiasmo de antes, se inclusive estás a ponto de desistir, se sente que estás a ser vencido pelas diversas circunstâncias da vida, volte atrás e olha para a tua vida e coloca toda e qualquer circunstância no contexto da eternidade. Para e pergunta a ti mesmo o que essa vida significa. De acordo com Paulo, significa a vida cristã uma grande lavoura, onde estamos a semear para a eternidade. Há uma colheita maravilhosa a esperar por nós. Paulo diz: continuem a fazer o bem por causa da colheita que virá. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Irmãos, nossas maiores alegrias nesse mundo nada mais são que os primeiros frutos e o antegozo da alegria eterna que nos espera. Nossas maiores alegrias deste mundo nada mais são
do que uma pequena amostra, uma minúscula amostra, uma microamostra do gozo que nos espera. A vida cristã é experimentar então os primeiros frutos da grande colheita que está por vir, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Imagine a maior alegria que já tiveste nesse mundo, o maior gozo, a maior satisfação, não é nada, nem se compara com o que Deus preparou para nós. Por isso Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em outras palavras, não esteja tão aferrado nas coisas desse mundo. Portanto, meus amados irmãos, escreveu Paulo aos Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Prossigam com a sua tarefa. Sejam quais forem as circunstâncias e os seus sentimentos, continuem com o seu trabalho, continuem com o seu envolvimento na obra do Senhor. Deus enviará a bênção, mandará a chuva da sua graciosa misericórdia, conforme a nossa necessidade. A colheita será abundante, aguardem-na, a seu tempo ceifaremos. Irmãos, viver a vida cristã é um grande privilégio. Os irmãos estarem aqui hoje é um grande privilégio. Eu estar aqui, então, é só a graça de Deus. Estamos a participar da campanha mais gloriosa que pode haver neste mundo. É viver a própria vida do unigênito Filho de Deus, está ali mais perto de ser como Cristo. É viver a própria vida de Jesus, a única vida digna de ser realmente vivida. É estar destinado a receber a mesma herança de Jesus Cristo. Paulo diz que somos co-herdeiros com Cristo. Então não te sentes desanimado, se sentes que te falta o mesmo entusiasmo, o mesmo gozo, o mesmo comprometimento que tinhas no início, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Ultimamente eu estou sempre a pedir perdão a Deus. Mas Deus me falou ontem, Ricardo, sabe qual é o teu problema? É que tu não tem mais os 25 anos quando começaste o ministério. Não é que perdeste o vigor espiritual, às vezes perdemos o vigor físico, né? Mas o vigor espiritual deve continuar. Peça então que Deus restaure o teu vigor e olhe para a tua vida cristã com essa perspectiva de que é uma vida nobre, a única vida digna de ser vivida. É uma vida preciosa, porque custou o sangue de Jesus. E ao chegares no final da jornada, a colheita será grandiosa. Se pedes a Deus, com coração sincero, que restaure o teu vigor, e se decides colocar todo o teu empenho, para que voltes a ser como antes, e até melhor, certamente voltarás a estar animado, Deus vai honrar-te, voltarás a estar animado com o privilégio e o gozo da vida cristã e prosseguirás ainda mais gloriosamente até que um dia venhas ouvi-lo a dizer: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e vamos fazer desse cântico a nossa sincera oração, o nosso desejo, que realmente é honrar a Deus, amar a Deus, viver para a glória
do nosso Deus, entregar a Ele todo o nosso coração, todo o nosso ser, e que o Senhor possa renovar o nosso vigor espiritual. Uma igreja com 75 anos pode ser que se sinta cansada, né? Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, né? Renovarão suas forças.